Boa tarde, professor, senador, boa tarde. Meu nome é Carlos Pena Brechanini, estou vindo como cidadão, sou mestre em Ciências Públicas pela Universidade de Brasília, mesma universidade do professor senador Cristóvão, a quem eu tenho muita honra de ter sido contemporâneo. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o senador não está sendo omisso, quero deixar isso bem claro, porque esse nunca foi um assunto fácil de ser tratado e todos os outros senadores aqui evitavam de tratar esse assunto. O senador Cristóvão foi o primeiro senador que eu me lembre, por favor, me corrijam se eu esteja falando alguma besteira, que teve a coragem de publicamente botar esse assunto na ordem do dia e botar uma audiência pública e várias audiências públicas nessa comissão para discutir esse assunto. E ele está ouvindo com muita dignidade e conhecimento que eu conheço o professor, e ele está ouvindo muito isso, e ele tem uma humildade muito grande de admitir que ele não tem opinião formada, que esse que é o ponto fundamental. Se ele tivesse opinião formada, ele já teria apresentado uma proposta. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Aqui é o local, realmente, para nós discutirmos. Como disse o colega, o jovem advogado, nós temos de parar de fazer uma defesa aqui quase futebolística. Eu sou Flamengo, então quem é Fluminense eu sou contra. Eu não gosto de Vasco, eu sou São Paulo, sou contra Corinthians. Sou Cruzeiro, sou contra Atlético. Pessoal, todos nós somos brasileiros. A gente está procurando soluções melhores para o nosso país. Então, nós temos de ouvir as opiniões diferentes e temos de tentar achar algum acordo, senão nós vamos ficar nos matando. Por favor. Nós temos o coronel que está vindo aqui contando a experiência dele do lado, vou usar a expressão, da repressão. E ele está admitindo que não se ganha guerra desse jeito. Alguém duvida da capacidade combativa do coronel? Eu acho que não. Então, se ele está passando a visão dele, ele tem alguma coisa de experiência que a gente tem de ouvir para poder decidir. Não estamos negando a experiência de cada um. Eu acho que isso que é o ponto principal. Jorge, né? Jorge, que contou sua experiência, o Marlan contou a sua. Eu acho que a coisa tem de ser mais calma, sabe? Nós temos de nos tratar de maneira... Esse assunto tem de ser discutido de maneira científica. Várias das chamadas drogas, na minha época, eram chamados de tóxicos. E mudaram o nome porque começou a se provar que álcool é tóxico e cigarro é tóxico. Então, cada uma dessas indústrias procurou mudar o nome das outras concorrentes deles para poder eles não serem abordados. Eu gostaria de dizer, a democracia não é a ditadura da maioria. Prestem bem atenção disso. A democracia não é a ditadura da maioria. Na democracia, nós temos de conviver com minorias, porque, em vários momentos, cada um de nós aqui será uma minoria que querá ter seu direito respeitado. Então, não é porque uma hora eu sou uma maioria que eu oprimo a minoria. Eu tenho de aceitar. Nós temos de achar um ponto de equilíbrio e convergência. Bandido não vai virar empresário. Bandido é bandido. No dia que se houver uma descriminalização, regulamentação, aonde que seja, o bandido não vai, o traficante não vai operar. Não vai. Ele continua da bandidagem. E essa é uma das maneiras de se quebrar. Pessoal, eu vou dar alguns exemplos. Tinha um colega aqui que foi muito veemente antes de mim, estava sentado aqui atrás. Ele disse, no dia que o Brasil for semelhante aos Estados Unidos, então eu vou dar uns dados semelhantes. Estados Unidos tem 2 milhões de presos. Quantos o Brasil tem, coronel? 2 milhões aproximadamente, não é isso? 1,5 milhão, quanto? 500 mil, meio milhão. Sendo que eles têm mais, a população deles é maior. Aí eu pergunto, exatamente. Então eu pergunto, nós estamos caminhando para a mesma proporção que eles. Ao lado dos Estados Unidos está o Canadá, em cima, que tem uma regulamentação que permite a pessoa plantar maconha em casa. Eu não falo isso porque me contaram, eu vi. E aí o que acontece? Pegue as taxas de violências canadenses, pegue o PIB canadense, pegue o índice de desenvolvimento canadense, pegue o nível educacional canadense. Será que eles estão decaindo? Eu não acredito. Eu tenho visto o contrário. O nosso está tendo grandes problemas, mas a questão, por favor, minha vez, por favor.
Aí o que acontece é o seguinte, disseram há 35 anos atrás, quando a Holanda regulamentou o uso da maconha, disseram que a Holanda ia se afundar, ia desaparecer como país. Sua juventude ia se acabar, o país ia desaparecer e praticamente iria afundar debaixo do mar quando viesse a primeira inundação, que a Holanda é abaixo do mar. A Holanda é aquele time que ganhou do Brasil agora, não é verdade? Não foi essa? Eu sou jogador de polo aquático há 35 anos, que é um dos esportes mais difíceis que tem. Já joguei várias vezes contra holandeses. Dessa geração que disseram que iria desaparecer. Eu vejo presidentes de empresa, eu vejo grandes profissionais liberais, eu vejo pessoas bem-sucedidas que levam sua vida normalmente. Então, calma, gente, calma. Eu acho que as coisas têm de ser discutidas com calma. Está entendendo? Se você perguntar para um alcoólatra internado se ele é favorável à liberação do álcool, ele vai até dizer que ele é contra. Porque ele sabe que o álcool foi a semente do seu dano. Gente, eu venho de um pai que morreu de infarto agudo do miocárdio, porque a geração dele era bonito se fumar. Ele lutou na Segunda Guerra, foi preso na Segunda Guerra, sobreviveu à Segunda Guerra e morreu de infarto por conta de cigarro, que o cigarro era a droga permitida, paga pela indústria do cigarro para aparecer nos grandes filmes de Hollywood. Alguém citou, as mulheres começaram a fumar, não estavam nuas na tal manifestação, não. Em 1929, a indústria tabagista produtora do cigarro Camel, eu vou dar o nome, porque eu acho que as pessoas precisam saber o nome dos bois, pagou para um grupo de mulheres, dizendo que elas eram feministas, e elas participarem de uma parada da primavera, alguma coisa em maio, em Nova York, e fizeram uma grande divulgação antes que haveria um movimento contestatório das mulheres, que as mulheres não fumavam. E aí 10 mulheres, atrizes e socialites apareceram fumando na manifestação. E aí começou o marketing dizendo que era direito das mulheres fumarem também. Até a Primeira Guerra, o cigarro não era essa praga mundial que existe hoje. Se enviava um pedaço de tabaco para os marinheiros fumarem. Aí dos marinheiros passaram para os soldados. Aí a Camel, essa mesma indústria, passou a oferecer aos soldados norte-americanos já o cigarro empacotadinho. Aliás, era uma das maiores causas de morte nas trincheiras, era o cigarro passado à noite, que a luzinha da brasa do cigarro ia passando e identificava. O atirador furtivo esperava 1, 2, 3, o terceiro morria. Procurem na história da Primeira Guerra que vocês vão encontrar isso. Aí o que Exatamente. Aí o que acontece? A Primeira Guerra foi feita com navios usando cordas de maconha. A roupa, o jeans, era de maconha, cânhamo. Cânhamo é maconha. E era plantada até 1928, 29 nos Estados Unidos, na Índia, no Brasil, em quase todo o mundo. E a explosão das drogas vem exatamente depois da proibição. Então, por que uma coisa que antes não era proibida, não havia essa explosão, e depois que foi proibido houve a explosão? Há algo de errado nisso. Eu não estou dizendo que se liberem as drogas. Eu estou dizendo que há algo errado nessa política. Vamos abrir os olhos, é verdade. Olha outra, vamos pensar uma... Comida é droga? E as pessoas que têm compulsão alimentar e são obesas mórbidas? A comida não é uma droga para elas? Vamos proibir a comida? Vou pegar radicalmente a questão. Alface tem opiáceo. Lá na Itália, a gente usa... Meu pai era italiano. Lá na Itália, a gente usa alface macerado para passar dor de dente. Por que passa dor de dente? Porque tem opiáceo. Vamos, então, proibir o alface? Gente, pessoal, maconha é uma planta. Maconha é uma planta. Se você jogar semente, ela vai brotar. Então, é uma estupidez a gente mover essa guerra se a causa disso é uma planta. É uma besteira. Sabe, nós estamos brigando com a natureza porque é uma guerra que não vai ser ganha. A solução não é essa. O porta de entrada, a teoria da escadinha, quer dizer que todo mundo que toma cerveja é um alcoólatra? Não, porque a afirmação que é feita... Um minuto, né, senador? A afirmação que é feita é que é porta de entrada.
Então, todos nós que tomamos uma cerveja, nós somos alcoólatras? Eu discordo. Eu discordo. Eu tive hepatite em 1985. Teve uma greve na UNB, a piscina ficou contaminada, eu peguei hepatite e me formei com hepatite. O médico disse, você tem que ficar 1 ano sem beber. Eu passei 1 ano sem beber. Sim. Não, é uma atitude lógica. Sim, forçadamente. Mas vem cá. Se eu fosse viciado, eu não conseguiria. Eu teria síndrome de abstinência, eu tremeria, eu perderia minha concentração. Então, não é assim, pessoal. Existe o chamado autocontrole. E a gente não pode... Se o álcool é uma droga... o álcool é uma droga... Gente, eu vou só... Por favor... Eu vou só dar o último para encerrar. Por favor. Nós ouvimos... Um momento. Nós ouvimos todos aqui. Estão querendo tirar a palavra dele? O último? Não aceito. Pode continuar. Obrigado, professor. Obrigado, senador. Eu queria só lembrar o seguinte. John Lennon fumou maconha e foi assassinado por um sujeito que tomava remédios controlados. Kennedy fumou maconha e foi um dos presidentes melhores e foi assassinado pela máfia porque ele se opôs a grandes esquemas ligados à máfia em relação a Cuba, porque Cuba era uma lavanderia de dinheiro. Fernando Henrique Cardoso precisou sair da presidência para poder admitir isso, que a guerra contra as drogas é um erro. Então, o que nós estamos esperando para discutir esse assunto sem paixões? Nós temos de discutir cientificamente. Eu vi um cartaz desse senhor, respeitosamente, aqui na minha frente, que diz que maconha faz mal ao cérebro. Essa pesquisa, que é repetida o tempo todo, é uma pesquisa que não existe, que, quando a gente vai procurar, acha a referência dela, é uma pesquisa que foi feita da seguinte maneira. Pegaram 50 ratos e botaram dentro de uma caixa com 100% do tempo jogando fumaça. Se eu jogar 100% do tempo qualquer fumaça, você morre. Tem várias pesquisas. E o que acontece? Os ratos morreram intoxicados. Então, eu quero dizer o seguinte. Por último, eu tenho uma sogra hoje cancerosa, em estágio terminal, no hospital aqui em Brasília. O único remédio que poderia aliviar o seu sofrimento seriam os remédios à base de maconha, porque ela está vomitando todos os remédios anticâncer, porque elas são tão tóxicos que ela põe para fora. Ela está morrendo pelo tratamento. Ela está secando na nossa frente pelo tratamento. Ela não vai morrer de câncer. Ela vai morrer pelo tratamento. Então, e ela fica apavorada porque ela acha que, se ela tomasse algum remédio à base de maconha, seria pior do que ela morrer de câncer. E ela está morrendo. Então, eu acho que a discussão não está justa. A discussão está time de futebol. Você é Flamengo, eu sou contra. A discussão está no caminho religioso. As cruzadas começaram quando os europeus invadiram o Oriente Médio para tirar os islâmicos, os infiéis. A guerra foi tão radical, que os islâmicos proibiram o álcool entre os muçulmanos desde então, que Maomé não proibia o álcool, mas passou a incluir nas partes mais modernas do Alcorão, numa das sutras, passou a proibir o álcool, porque eles ficaram apavorados com a bestialidade dos europeus. Em compensação, os europeus ficaram apavorados com uma tropa de elite muçulmana que tinha direito a fumar haxixe, os haxixim. Como eles não pronunciavam o termo direto, passaram a falar haxixinos, que virou nossos assassinos. Então, vocês vejam como a discussão se permeou em questões religiosas, permeou em questões passionais. Nós estamos perdendo o foco. Eu convido a todos, em vez de atacar a posição do professor, juntemo-nos, vamos trabalhar essa questão juntos. Todos nós somos brasileiros, todos nós desejamos o melhor aos nossos filhos. Todos nós queremos a melhor solução para o nosso país, mas a ausência de discussão não é a solução. Muito obrigado, senador.